Bem-vindos ao RaizCast, o nosso programa, que para quem está chegando pela primeira vez, é um programa que traz empreendedores. Aí vocês vão me perguntar do convidado de hoje e eu vou responder depois que ele se apresentar, porque tem uma coisa que não muda nesse programa. Ele pode estar chegando em Santa Catarina, indo Brasil afora, mas não muda a essência raiz, que é não sou eu que apresento o convidado. Quem se apresenta é o próprio convidado. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu sou Daniel Toneto, sou advogado, sou professor universitário também e tenho alguns livros escritos. Posso dizer que sou escritor e creio que nunca parei de estudar. Continuo estudando, mesmo sendo professor há um bom tempo. Fiz uma especialização, fiz 2 mestrados e estou fazendo agora um doutorado fora do país. Mas estudando. Por que o nosso convidado hoje vão dizer, um advogado, um escritor, por quê? Porque eu sempre digo hoje que os escritórios se tornam uma empresa. Não tem como não dizer que tu tem um escritório e não deixa de ser uma empresa, uma organização com pessoas, com gestão financeira, com, vamos dizer assim, até a própria venda, né, do produto em si, saber se vender também. E eu queria iniciar falando em primeiro lugar sobre os livros, porque tivemos um lançamento agora, essa semana. Como veio essa ideia de escrever e dentro desses livros, o que trouxe, quais assuntos? Fala só sobre advocacia, não fala? Qual foi a ideia de escrever? Esse meu último livro é uma ficção. Até o próximo livro, sim, é um livro de direito processual penal, que eu escrevi junto com meu sobrinho, que também é advogado. Mas eu sempre gostei muito da escrita. Sempre gostei muito de ler. E eu tenho o hábito da leitura. Todo dia de manhã cedo eu leio. E eu acredito que aquela pessoa que está sempre lendo, está sempre escrevendo, ela vai ficar mais tempo no mercado. Como tu falaste, hoje os escritórios são empresas. Eu me recordo quando eu abri meu escritório, foi em 2001, era muito diferente. Hoje nós temos 2 administradores, porque eu sou advogado, eu não sou administrador. E todo escritório de advocacia, é claro que ele vira um negócio e tem que ter ajuda ou apoio de um administrador. E por isso eu volto a frisar, e não só na área do direito. Hoje o próprio médico, antigamente era muito mais fácil, o médico era mal e mal a secretária, as coisas vinham. Hoje não, se torna uma empresa e até pela questão da competitividade, né, tem que ser profissional, apresentador. Então, está na área da saúde, está na área de advocacia, está em qualquer área hoje um profissional, ele tem que se tornar uma empresa, não tem como ficar longe disso. Voltando à questão dos livros, esse último livro, fala para nós um resumo, o que foi esse lançamento desse último livro? O nome do livro é A Cor que Nos Separa, pela editora AVEC. É um livro que tem crimes, que tem julgamentos, tem racismo, mas acima de tudo tem o poder da resiliência, da superação, do amor. Eu fiquei muito feliz e até um pouco impressionado. No lançamento foram 1.337 exemplares, foram quase 13 horas de lançamento de forma ininterrupta. E se não fosse pela imprensa aqui da Santa Maria região, isso jamais aconteceria. Esse livro, as pessoas não precisam ser estudantes de direito, tampouco formados em direito para entender, porque é um romance policial e é um romance que se passa aqui na nossa região. Eu já comecei a leitura, fiz as primeiras partes da história, fui lá para o ano de 1964. 62, eu já comecei a fazer a leitura ali. E eu gostei porque ele vai trazendo a gente uma reflexão bem, vamos dizer assim, para os tempos de hoje, uma reflexão, como tu fala, da questão do foco, da resiliência. Eu sinto que aquilo ali demonstra que as pessoas... E até tem uma fala no início, que ela diz que por mais que ela... Qual seria o segredo de estar aguentando tudo que está passando e fazendo, e como seria que eles demonstram que eles querem, na verdade, é se superar. E tudo que eles passam, eles levam para um lado positivo e levando a superação, né? E para o futuro, para as próximas gerações. Então isso no empreendedorismo cabe muito bem. Inclusive, no Método Raiz, eu começo a falar hoje, todas as aberturas das minhas palestras, elas vão estar sobre quebrar ciclos. Que eu acho que o desenvolvimento das pessoas hoje é quebrar o ciclo, né? O ciclo que veio de pai e mãe, com a melhora, o que está passando, pensando para as próximas gerações. Se a gente não quebra um ciclo daqueles erros que vêm de pai e mãe, parece que a gente não consegue desenvolver. Então, eu acredito que qualquer profissão, mas principalmente no empreendedorismo e para o sucesso, a gente precisa quebrar ciclos. O que tu me diz mais ou menos sobre isso? E pelo princípio que eu vi do livro, ele bate muito nisso. Eu vi agora, Rodrigo, tu é uma pessoa extremamente inteligente e tu estuda muito, que eu sei, Rodrigo. Eu vi que tu leste o livro, né? Justamente isso. Eu comecei o início. No início, uma personagem, a Teodora, ela ganha o Prêmio Nobel em 2062
E na história dela, das gerações e gerações da família dela, eram sempre pessoas muito simples, que trabalhavam para a subsistência e para conseguir criar os filhos para que ao menos não passassem fome. E ela foi a primeira pessoa da família, de gerações e gerações do passado, que rompeu justamente esse ciclo. Rompeu esse ciclo, virou uma médica e uma física quântica muito famosa, e aí foi agraciada pelo Prêmio Nobel. E uma coisa interessante, para escrever esse livro, eu tive na Suécia, onde o Prêmio Nobel ele é concedido para as pessoas. Tem só um Prêmio Nobel que é em Oslo, Noruega, que é o Prêmio Nobel da Paz, mas o restante é na Suécia, e eu tive lá para tentar entender e colocar isso no livro, né? Porque o escritor ele tem que estar sempre lendo, e se possível, é claro, se conseguir, estar sempre viajando, porque a viagem te traz outras culturas, te abre o horizonte. E eu me recordo, quando eu era muito jovem, eu vi um jurista chamado Paulo Brossard, para mim foi um grande gênio, e ele dizia que o advogado ele tem que estar sempre lendo, tem que estar sempre estudando, falando línguas e também viajando. E isso serve para todos os ramos, eu creio que principalmente para o empreendedor é fundamental, porque isso que tu fala, eu entendi, hoje eu falo para meus filhos, eu estudo e leio muito mais do que quando eu era jovem. Por quê? Porque o conhecimento, a habilidade, tu vai pegando. Eu hoje dou formação para as pessoas, eu acho muito importante isso, de coisas que eu já passei. De coisas que eu aperfeiçoo, que eu melhoro. Eu não vou ensinar para ganhar um dinheiro. Eu vou ensinar o que eu já passei para trazer um atalho para as pessoas. Por isso o próprio livro que eu trago aqui, O Sonho à Realidade, é o princípio básico do método raiz para as pessoas terem uma identificação do que é o empreendedorismo, que necessita. E eu gostei do livro e a gente fica pensando, né, tá, mas o que esse livro vai me ajudar, eu empreendedor, a ler um livro? Confesso para ti que quando eu comecei a leitura, ainda estou começando a leitura, o livro já me trouxe esse clique que eu tenho. Não, eu estou certo no caminho que eu tenho que falar para o empreendedor. Quebrar ciclos, e isso vai ser o foco número 1. E no teu livro me trouxe isso mais ainda. Eu comecei a ter essa visão que eu digo, não, isso aí vem de lá, né, da essência, da década de 60, de pessoas que quebraram o ciclo, esqueceram aquilo, foram os primeiros que se formou da família. Então, mais certeza me deu. Ou significa que a gente precisa ler e, com certeza, com cada vez mais leitura, a gente consegue transmitir coisas muito melhores para as pessoas. Eu queria saber por que o Toneto advogado? Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Perfeito. Por que advogado, Toneto? O que escolheu a profissão? Não, o meu pai e meu tio são médicos, até o meu tio já faleceu, e a minha mãe é filósofa. A clínica do meu pai era embaixo da minha casa. E eu nunca gostei da medicina. Nunca seria, eu creio que não seria um bom médico. E o meu avô era um homem do campo, que na época era muito difícil, ele nasceu em 1918, 1919, era muito difícil naquela época se fazer uma faculdade de Direito. Mas ele sempre quis ser advogado. E eu era muito pequeno, Rodrigo, muito pequeno mesmo. Em São Cepé tinha o Clube do Comércio, que é onde tinha os julgamentos populares, o júri popular. E o meu avô sempre me levava. E depois do júri nós íamos para a fazenda dele e ficávamos conversando até tarde. E desde muito pequeno eu sempre quis ser advogado e do júri. E eu não, claro que eu sou professor, eu também sou escritor, mas eu vivo da advocacia, eu não teria outra profissão se não fosse advogado. Tanto que depois eu me formei e todos os júris que eu fiz quando meu avô era vivo, eu pedia para buscarem ele esteve comigo vendo todos os júris. Então é uma questão desde criança. Eu ia perguntar por que a área criminal. Já não vou perguntar mais, porque eu já entendi o porquê por essa paixão que o vô gostava de assistir júri. Mas eu quero fazer uma pergunta. E acompanhando pela questão da carreira inicial da NI. E aí, para todos que estão nos acompanhando, eu dei uma palestra agora há pouco na OAB, principalmente falando para todos os advogados, jovens advogados, a palestra, que se tornar escritório profissional, né, essa mudança, essa transformação. Eles têm um grande desafio hoje, porque existe um empecilho na OAB de algum marketing digital, algumas maneiras, tem umas regras, e isso dificulta para quem está iniciando no mercado, que é advogado, eu faço aquela brincadeira, chuto uma moita, sai 500, então é um mercado muito difícil para a pessoa começar a se destacar e trabalhar. Eles têm esse grande desafio. E eu acompanhando hoje a NI, eu vejo que na área criminal é pior ainda. Como foi esse teu começo? Porque não é uma área que é muito nichada, né? O que acontece? Eu acredito que em todas as áreas, se a pessoa ela tem que se especializar primeiro. Eu dou aula há 20 anos na universidade, no curso de Direito, e há 20 anos que eu sempre falei para os alunos e vou continuar falando. Tem que se especializar. Eu me lembro quando eu era menino, no interior, principalmente, tinha aquele advogado que era previdenciário, vara de família, tributário, criminal. Fazia tudo. Fazia tudo. Hoje, Rodrigo, isso é inviável. É inviável.
Tinha na década de 1990, eu trabalhava, talvez era o principal criminalista da região, era eu e ele a secretária. Hoje também é inviável. Primeiro, tu tem que se especializar, estudar muito e ter uma boa equipe. Tem que ter uma equipe. Evidente, tu imagina, tu tá num julgamento e dá uma emergência, quem é que vai atender? Então tem que ter uma equipe muito boa. Então se aquela pessoa, primeiro ela tem que gostar do que faz. Por exemplo, ontem eu tive julgamento, eu saí de casa cedo, cheguei em casa, era quase 9 da noite. Então se tu não gostar do que faz, tem dias que tu trabalha 13, 14 horas, tu vai ser muito infeliz. Então o segredo é um pouco simples, o complexo é tu manter e chegar até ele. Tem que gostar do que faz, se especializar, trabalhar muito e ter uma boa equipe. Com o tempo, é claro que vai se conseguir o resultado. Eu tenho uma frase, eu não lembro agora, eu tenho essas coisas, eu acho que às vezes eu sou meio maluco, porque eu crio umas frases, crio umas dentro de um contexto muito rápido, passa o tempo eu não consigo lembrar como é que era a frase. Mas qual é o pensamento dessa frase que eu criei? Que eu inclusive botei na palestra e falei para eles. Que hoje precisa, principalmente na direito, e agora com a tua experiência, sendo professor e falando, carimbou o que eu criei ali. Na palestra eu digo, ser especialista. Não adianta querer atirar para todos os lados. Claro que eu falei para eles, se aparece um caso ou outro, eles precisam pegar porque precisa de dinheiro. Mas o foco deles e as pessoas conhecer eles e é estudar sobre o que eles querem se tornar e ser especialista. Porque quem quer atirar para todos os lados não vai dar certo. Carimbou. Eu vou te dar só 2 exemplos, né? Eu me lembro, teve uma turma que eu, inclusive, fui paraninfo dessa turma e teve dois alunos que se formaram, se transformaram em advogado. Os 2 foram para uma cidade não tanto distante daqui. O que aconteceu? Ele viu que era mais fácil ser clínico geral, que pegava a família, uso capião, civil, criminal, e no início até ele teve um pouco mais de vantagem. E o outro se especializou. No início ele passou muita dificuldade. Mas hoje, passados aí quase 10 anos, aquele que se especializou está extremamente bem de vida e o clínico geral ficou no tempo, né? Então, é indispensável, é imprescindível para o advogado que ele tenha uma área específica, que ele se especialize e, logicamente, no direito tu não pode parar de estudar. Nós temos aqui no Brasil, todo mundo sabe, uma insegurança jurídica muito grande, porque às vezes um desembargador julga de um jeito, o ministro vai lá e reforma, o juiz de primeiro grau ainda julga de outro jeito. Então, se não tiver especializado, Rodrigo, e toda hora estudando, o profissional vai ter muita dificuldade. Eu ia fazer essa pergunta. Hoje com essa, a gente chama uma insegurança jurídica. Eu falando aqui para os empreendedores, nós vendo hoje na área empresarial, a gente sente muito essa insegurança jurídica. E a gente olha também para a área criminal, só que nós não temos experiência, a gente vê, e muitas pessoas dizem assim, eu não acredito mais em justiça. Qual é a tua visão hoje, principalmente focado na área criminal que tem acontecido no Brasil? Primeiro, tu nunca pode perder a esperança. Se no momento que tu deixar de acreditar na justiça, é muito perigoso, né? Mas o que acontece? Eu estudei fora, eu estudei tanto em Portugal como na Espanha, e quando a gente está fora é mais fácil de enxergar. Então, comparado com países europeus, a segurança jurídica aqui é muito grande. E outra coisa que me preocupa muito, eu me recordo, Rodrigo, eu era estudante na década de 1990, nós fomos num congresso e nós fazíamos fila para tirar foto com os ministros, seja do STJ, seja do STF. E a última vez que eu fui num congresso, eu vi um ministro, ele estava repleto de seguranças. Isso aí é ruim para o país, né? Independente de não concordar com decisões, tem que se ter o respeito. Porque quando deixar de se respeitar a autoridade, vai virar bagunça. Então, as pessoas têm o direito, evidente, de discordar, de protestar, mas jamais com violência, jamais com difamações, com qualquer tipo de violência. Tinha um professor meu em Portugal que era muito inteligente, que ele dizia que a violência gera mais violência. E eu tenho certeza absoluta que o nosso país, para ele sair da crise que se encontra, não vai ser através de críticas, de briga, vai ser através de estudo e de muito, mas de muito trabalho. Mas isso bate um contexto que é o que nós íamos falando no começo, né? Hoje a geração, a formação está muito complicada. E eu vejo um grande problema hoje político, e aí vem para a questão do empreendedorismo no Brasil. Eu fiz um vídeo agora há pouco também que deu milhões, e dentro do assunto eu coloco nesse vídeo que eu falo, nosso grande problema é que a classe média hoje está um pouco focada mais em concurso público, né? Quem tem classe média estudar, vou fazer um concurso público, só que isso pesa na nossa máquina hoje. Quem está mais abaixo, os estudos estão muito fracos, a pessoa não consegue se desenvolver, e isso é uma questão política no contexto de anos já no Brasil, né? O estudo muito fraco, cada vez pior, as pessoas não conseguem pensar, e tu pega a classe trabalhadora que está ali com o peso de uma carga de impostos muito alta. Então a gente vê um cenário hoje
que tudo isso eu acho que começa a gerar para a questão também da violência, né? Eu não sei se tu tem essa visão, Claro. esse empreendedorismo. Porque empreender se torna hoje, atualmente, o governo fala que o empreendedor é o vilão da história. Mas, na verdade, eu vejo hoje o empreendedor é quem gera o emprego, quem gera o valor que o país tem, porque governo nenhum tem dinheiro, eu sempre digo. Quem tem dinheiro são as pessoas e a movimentação que faz dentro do país. O que tu vê sobre esse movimento mesmo? Toda essa questão aumenta a violência realmente? Isso gera uma... Sabe que só para ter uma base, por exemplo, no Canadá teve um ano que foram 600 homicídios. Em Portugal, 100 homicídios. E aqui, mais de 60 mil homicídios. É claro que onde se tem falta de esperança, onde tem desemprego, onde tem miséria, vai ter mais criminalidade. É claro que o servidor público é importante, é vital para um país. Agora, a gente não pode esquecer que se não tiver o empresário, o empreendedor, não vai ter riqueza, não vai ter emprego. Então, o empreendedor, o empresário, ele tem que ser tratado, deveria ser tratado com mais respeito. Porque se não for o empresário gerando dinheiro, não vai ter nada, não vai ter nada. Eu já viajei para diversos países e por uma vez, por questão de curiosidade, eu fui para um país comunista e eu gostaria daquelas pessoas que defendam o comunismo que vão num país comunista para ver o que eles acham. O que eu vi lá foi estarrecedor, onde as pessoas não têm a possibilidade de crescer, de trabalhar, de empreender, o ser humano murcha e o país acaba. Conta para nós, então, nesses 5 minutos finais, todos os livros, assim, tu lembra, algum resumo para as pessoas entenderem. Primeiro, assim, para te escrever, tem que ter disciplina, né? Nos últimos 6 livros aí foram mais de 1.500 páginas. Não tem, Rodrigo, como tu escrever isso num dia, tem que ter disciplina. A não ser que seja um gênio que nem tu, que eu sei que em 10 dias tu acabou um livro, né? Mas foram 10 dias de Natal, final de ano. Então, a minha infância, eu sempre gostei de ler muito. Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa, Thomas Mann, muitos escritores. Tem que ler bastante. E é como uma maratona. Nenhum corredor acaba uma maratona se ele não correr diariamente. E a questão do livro é imprescindível, é indispensável ler muito. Se tu não lê muito, se tu não tem experiência, tu não vai fazer o livro. Tu me perguntar, nós falávamos antes aqui do livro que eu mais gostei. Eu acredito o livro que me deu mais trabalho, mas foi o que eu mais gostei, esse último, A Cor que Nos Separa, que é um livro que eu fiquei 1 ano e meio pesquisando. E se passa aqui em Santa Maria, eu pesquisei história, conversei com diversas pessoas que foram vítimas de crime, que foram acusados de crime, conversei com pessoas que participaram aqui da história da nossa região, e A Cor que Nos Separa, eu acredito que... É muito difícil falar de si, Rodrigo, mas esse é o livro que eu mais gostei. Qual foi o primeiro livro? O primeiro livro eu era estudante, era O Inferno na Terra, 5 contos sobre o mundo do crime, foi em 2002. Depois? Morte, Tráfico e Corrupção, em 2007. Depois? Daí Quero ver lembrar todos eu vou agora. Lembrar. Aí eu fiquei 10 anos sem escrever, porque eu trabalhava muito, Famoso 15 horas por dia? Dava mais. Trabalhava de manhã, dava aula de manhã cedo, dava aula de noite e creio que até mais que 15 horas por dia. Daí em 2018 eu lancei o Crime em Família 1, posteriormente o Crime em Família 2 e Crime em Família 3. 2021 o Madre Teresa, que foi o livro mais extenso, foram 400 páginas. Bah. O ano passado, 2 Caminhos, e esse ano A Cor que Nos Separa. São 8 livros. Madre Teresa, o que aborda? Ele também é um romance policial, a história de 3 meninos que são amigos da infância e tomam destinos completamente diferentes por conta de acontecimentos familiares. Baseou-se em algumas histórias reais? Por exemplo, assim, eu jamais vou conseguir escrever um romance baseado numa engenharia civil, em alguém empreendedor. Então, eu escrevo baseado em crimes, em julgamentos, que é o que eu vejo todo dia. Isso, o escritor ele precisa escrever justamente o que ele frequenta todo dia para entender. Podemos dizer, então, que Quantos livros foram? São 8 livros. 8 livros, né? 8 livros, né? Então, até hoje, podemos dizer que todos eles são baseados realmente em histórias que tu passou ou em histórias que tu ouviu de pessoas para transmitir isso. Sim, claro que eu mudei datas, personagens, detalhes para ninguém ser reconhecido, mas sem dúvida alguma que foi. Todos foram ali. Para nós finalizar, o que tu passaria hoje para o jovem advogado, essa visão para ele? O que tu diria para ele hoje? Ele primeiro tem que gostar da profissão, tem que gostar de ser advogado. Segundo, tem que se especializar e ter uma boa equipe. Se fizer tudo isso, a médio e longo prazo vai ter uma carreira muito vitoriosa.
Para os empresários, qual é a tua visão hoje vendo empresários? Sei que tu tem amigos empresários, o teu escritório, como tu mesmo disse, tem administrador dentro. O que tem a visão hoje que tu tem sobre o empreendedorismo? Se não empreender, se não tiver bons administradores, independente do negócio que for, Rodrigo, é claro que o negócio não vai crescer. Então, por exemplo, eu sou advogado, eu não sou administrador. Por isso que nós contratamos administradores. E é claro, tu imagina como é que eu, advogado, que passei minha vida advogando, vendo julgamento, como é que eu vou me comparar a um administrador? Então, toda empresa que queira crescer, ela precisa de um bom administrador. Posso dizer que isso é pouco no mercado hoje? Deveria ser a regra, né? Porque o administrador ele é imprescindível para qualquer Mas negócio. é pouquíssimos escritórios que têm essa cabeça, essa mentalidade. Ou todos os escritórios grandes hoje que tu conhece, eles têm essa mentalidade e têm um administrador? Creio que isso é minoria. É minoria, né? Minoria. E isso é uma... O que tu falaria hoje para o advogado que está vendo sobre o escritório, qual a diferença que já está escrita, né? Em ser tu que administra o escritório ou tu ter contratado um especialista para aquilo ali? Vamos fazer um meio chulo, uma comparação. Tu tá doente, tu vai no curandeiro, tu tá doente, tu vai no médico. A diferença é muito grande. Então, tá dado aí o recado, né? Por isso que a gente vê, o escritório, Toneto, muito conhecido, além de ser um cara que cada vez se especializa mais, se tornou um especialista na área que faz, com certeza por trás ainda tem essa questão que coloca o administrador. Então não é por acaso que a gente vê os crescimentos, tanto da empresa, quando a gente vê a empresa crescer, como a questão profissional mesmo do advogado, tá aí. E isso eu falei aos jovens advogados, uma das coisas que vocês têm que entender quando começa a carreira é fazer a própria gestão do dinheiro de vocês, porque pode ser ganhar dinheiro e começar a crescer carreira e não tiver organizado, nunca vai conseguir chegar a um patamar mais tranquilo. Principalmente fazer viagens internacionais para ter conhecimento. E até legal, antes de nós encerrar, de dizer, quando tu falou isso de fazer viagem, a maioria das minhas inspirações veio através de viagem. O próprio outdoor que eu falo, repito muitas vezes, ele veio através de uma inspiração. Nós estávamos nos Estados Unidos, advogados em outdoor, Dona Jaque debochou de mim, que era para me botar minha cara aqui em Santa Maria, gostei da ideia, coloquei a minha cara 10 anos atrás e funcionou o outdoor. E as viagens cada vez clareia, a gente consegue enxergar de fora, né? O empresário, se pudesse fazer isso, faria. Eu sou um cara que, graças a Deus, a minha meta era isso. Hoje já consegui chegar em 40 países, a cultura que a gente pega. E se todo mundo pudesse ter uma oportunidade dessa, né, seria diferente. Eu vou te dar um presente antes de pedir a chamada final. Só que não é um presente. Eu vou deixar aqui bem específico. Isso aqui, todos que vêm aqui no programa, eu entrego como presente. Mas o Toneto, como é escritor, ele disse, não, eu sei o que é escrever o livro, faço questão de pagar, então eu não estou dando esse livro. Ele está comprando esse livro, então está aqui. Muito obrigado. Me manda o link depois que eu faço questão de pagar, porque eu sei quanto é trabalhoso e quanto é demorado no livro. Parabéns. O livro está lindo, eu estava lendo antes, o livro está lindo. Meus parabéns. Muito obrigado. Eu queria que, para a tua câmera, o recado, qualquer recado que tu queira passar que seja significativo para quem está do outro lado. Que as pessoas respeitem mais o empresário, se não é um empresário não tem riqueza, e para os advogados que estudem muito, se especializem, tenham uma boa equipe que certamente vão sair vitoriosos. Muito obrigado. Então, te agradeço o tempo, a gente sabe que o tempo é a coisa mais valiosa para todo mundo. Todos que estiveram aí nos acompanhando, espero que tenha ajudado muito, principalmente o jovem advogado. E quero terminar o programa com aquela velha frase. Fiquem com Deus.